A paz do Senhor, meus queridos. Graças a Deus, é uma satisfação estar com os amados e eu agradeço a Deus por isto. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho da lição de número 5, que nós vamos estudar domingos. O título da lição é A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Esta é a lição de número 5 que nós vamos estudar domingo. Hoje eu quero adiantar um pouquinho para os amados, ok? Antes eu quero primeiramente agradecer a você por estar neste canal maravilhoso, um canal que nós nos empenhamos o máximo para trazer o melhor para os queridos. Quero também pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, nos ajuda divulgando, comentando, dando aquele like, ativando o sininho para ser notificado de novos vídeos. Fazendo assim você vai estar ajudando o canal e eu preciso muito da sua ajuda. Também vai estar ajudando a divulgar mais ainda a Escola Bíblica Dominical. Ok, querido? Vamos à nossa lição. Lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. O primeiro ponto, ele começa dizendo, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Vamos agora compreender. Vamos agora ficar sabendo o que significa materialismo e ateísmo. Este é o assunto do primeiro ponto. Bom, materialismo, segundo este sistema filosófico, tudo é matéria e nada existe além dela. Esse sistema filosófico ensina que tudo é matéria e nada existe além dela. E eles afirmam que a realidade espiritual não existe. E ela vai sendo, esta realidade espiritual, ela vai sendo mudada sistematicamente. Bom, o ateísmo é uma doutrina que nega a existência de Deus. É uma visão que se opõe a Deus. O ateísmo, como o materialismo, é uma visão que se opõe a Deus. E assim como o ateísmo, existem outras visões que se opõem a Deus. Vou citar algumas aqui. Temos aí o deísmo. Esta visão, ela diz que Deus existe, mas não faz milagre. O panteísmo, ele diz que Deus é tudo e que tudo é Deus. O panteísmo é uma visão que diz que Deus se desenvolve juntamente com o mundo. O teísmo finito, ele diz que Deus existe, mas ele é limitado e imperfeito. O politeísmo é a visão de vários deuses. E o teísmo é a visão que admite a existência de um Deus. E por último, como nós já falamos, o ateísmo, tá? Que é a visão que nega a existência de Deus. Então, o materialismo e o ateísmo andam de mãos dadas, pregando que tudo é matéria e que nada existe além dela. E também pregando
de que Deus não existe. Este é o primeiro ponto, ele vai falar destas duas visões que se opõem a Deus. No segundo ponto, ele vai falar das raízes, de onde veio tudo isso. Segundo ponto, vem as raízes do materialismo e ateísmo. Bom, entendemos a partir de agora, ficamos sabendo o que é materialismo e o ateísmo. Mas eu preciso saber de onde veio tudo isso. O segundo ponto, ele vai falar das raízes do materialismo e do ateísmo. E, biblicamente, como diz aqui o segundo ponto, biblicamente, o ateísmo é uma consequência do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe também a incredulidade e a rejeição a Deus. O materialismo e o ateísmo. E esta visão, o materialismo e o ateísmo, esta incredulidade, esta rejeição a Deus, ela tomou conta do coração do homem, tá? Quando nós lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 23, ali eles mostram as raízes, a origem do materialismo, do ateísmo, desta incredulidade, desta rejeição a Deus. Ó como diz o texto em Romanos: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprime a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebida por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos não são indesculpáveis, porque tu, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Esta é a origem do ateísmo, do materialismo, dessa descrença, dessa rejeição registrada na Bíblia. Então o homem se tornou um nécio. O Salmo 53, versículo 1 diz: disse o nécio em seu coração, não a Deus. E o que é um nécio? É um sujeito desprovido de conhecimento, estúpido. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho. O homem se tornou. Só que esta semente, ela continuou.
através da história. Veja um pouco dessa história. Entre os séculos XV e XVI, o italiano Pietro Pomponazza, ele negou a imortalidade da alma e a existência de Deus. O seu compatriota Maquiavel, ele separou a política da religião e disse que a religião é um instrumento de poder. Nesta época, enquanto estava acontecendo isso, a palavra ateu já existia no vocábulo grego e também na Bíblia. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 12, está registrado ali a ideia de ateísmo. Bom, existia a palavra ateu, o vocábulo ateu no grego e na Bíblia, só que ainda não existia um cognato que descrevesse como uma escola de pensamento. Então surge no século XVI o termo ateísmo. E esse foi sistematizado no século XVIII, quando os pensadores descrentes de Deus começaram a ter certas influências políticas e filosóficas. E quem deu os contornos doutrinários dessa filosofia materialista foi o alemão Karl Marx. Ele transformou em uma poderosa força ideológica. A partir daí, nações, governos foram influenciados pelo marxismo. E sua ideologia, ele criou modelos teológicos em alguns setores do cristianismo, ok? Então, ele transformou numa força poderosa. A partir daí, as nações, os governos foram influenciados por esta ideologia. E ele também criou modelos teológicos em alguns setores do cristianismo. Bom, a partir de 1930, surge o neomarxismo, o novo marxismo. Depois de sofrer transformações, atualizações, surge o novo marxismo. E o neomarxismo, no entendimento de Antônio Gramsci. Quem é esse Antônio Gramsci? Ele surge depois dessa transformação, dessa atualização do marxismo clássico para o novo marxismo. E aconteceu na escola de Frankfurt. A partir daí surge ele, e a ideia dele, de Antônio Gramsci, era que para se mudar um regime ou um sistema, era necessário primeiramente mudar a sua cultura. Em outras palavras, somente por meio da revolução cultural que ataca a cultura dominante é que se chega ao poder. Esta era a ideia do novo marxismo na pessoa de Antônio Gramsci. Bom, para que isto acontecesse, para que eles dominassem a cultura com as suas ideologias, eles infiltravam alguém, um intelectual, que era encarregado de disseminar esta ideia. Com isso, esses agentes do marxismo, eles iam
disseminar as suas ideias nas escolas, nas igrejas, na empresa, na literatura. Eles fazendo esse trabalho, né, para promover o controle ideológico da sociedade. Era desses pontos, ou seja, são desses pontos que surgem os ataques sutis contra a sociedade, inclusive a Igreja de Cristo. Bom, eu separei aqui, eu li no livro do Elinaldo Renovato, ele contando como eles ensinam as crianças a se tornarem ateu na Rússia, há um tempo atrás. Então eles dizem que na Rússia os professores, ensinando ali os pequeninos, eles, já próximo ao horário do lanche, a professora fala para as crianças: crianças, vamos pedir ao Deus dos cristãos que nos mande lanche. Vamos pedir lanche ao Deus dos cristãos. As crianças ajoelham, oram pedindo lanche. Deus dos cristãos manda lanche. Só que não vem. Então a professora fala aos alunos: tá vendo, crianças? O Deus dos cristãos não existe. Não existe. Ele não mandou lanche. Vamos agora pedir ao comunismo. Então todos joelham e começam a pedir: comunismo, manda lanche para nós. Na sequência, já tem garçons preparados para, quando for ordenado, entrar na sala e entregar o lanche às crianças. Assim, elas passam a ideia de que Deus não existe e as crianças começam a crer nesta ideia, nesta ideologia marxista. Isso era ensinada, não sei se ainda é, nos países comunistas. Como ele ensinava as crianças a se tornarem ateus. Hoje, meus queridos, essa ideia não desapareceu. Ela está aí de uma forma sutil, atacando na escola, atacando até nas igrejas, atacando na empresa, atacando por meio da literatura. O trabalho desses agentes marxistas está sendo feito. Nós, como cristãos, temos que estar preparados para nos defender através da palavra de Deus. Este é o segundo ponto, onde nós vemos as raízes. O terceiro ponto, ele vai falar do pressuposto das doutrinas materialistas e ateístas. Terceiro ponto, pressuposto das doutrinas materialistas e ateístas. Meus queridos, vamos fazer aqui uma pergunta. Como uma pessoa se torna um ateu? Ele nasce ateu ou ele decide a ser ateu? Veja, de um lado nós temos os fatos bíblicos que provam a existência de Deus. Do outro, nós temos evidências científicas que provam a existência de Deus. Nós temos também o testemunho cristão que provam a existência de Deus. Nós temos também o reflexo da imagem de Deus na vida, em nossa vida, no homem. O reflexo da imagem de Deus no homem, que também provam que Deus existe. Diante de tudo isso,
ainda existe alguém que se torna ateu. Mas por que ele se torna ateu? Não é por falta de prova de que Deus existe. Porque tudo prova que Deus existe. Ele se torna ateu pelo simples fato de se recusar a aceitar as evidências apresentadas. Ele se torna ateu porque não quer aceitar as evidências apresentadas. Este é o terceiro ponto. O quarto ponto, ele vem nos falar como responder ao materialismo e o ateísmo. Como nós devemos responder? Armas nos foi dadas. Elas devem ser usadas. O ateísmo e o materialismo está aí. Como devemos responder? Bom, a resposta da igreja ao ateísmo e materialismo tem que partir das escrituras sagradas. Pois é a escritura que diz, em Gênesis 1, versículo 1 e 2, que Deus é o criador de todas as coisas. É a escritura que diz em Hebreus 1 e 3 que Deus é o sustentador do universo. É a escritura que diz em Hebreus 11 e 3 que pela fé nós entendemos que todas as coisas foram criadas. São as escrituras que também dizem em Hebreus 1, versículo 1 a 3, que Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Temos as escrituras e a resposta tem que partir delas. A outra deve partir do uso correto da razão. Então, juntando escritura sagrada com o uso correto da razão, nós temos aí armas poderosas para combater essas ideias ideológicas que atacam a Igreja de Cristo. Ok, queridos? Que Deus abençoe. Até domingo tenha uma boa aula. Se aí na sua igreja não tem aula, escola dominical na parte da manhã, e você quiser nos visitar, estamos ali na rua Ilha da Vitória, número 80, em Perus, São Paulo. Assembleia de Deus, Bragantina, São Paulo. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.